Tá, você está gravando, beleza. Ótimo. E aí a gente vai entrar, então, naquele material que a gente disponibilizou na aula passada, tá? Que é a unidade de número 3. Então, eu vou aqui compartilhar, e no momento que eu compartilho, eu desapareço da telinha para vocês. Né? Então, tá aí. E aí a gente, na aula passada, a gente estava trabalhando com essa questão, né? Deixa eu voltar aqui só para a gente recapitular um pouquinho, né? Não que a gente vai voltar tudo, né? Mas recapitular um pouquinho o que a gente viu. A gente falou do programa, história, depois damos alguns exemplos, sensibilidade, especificidade, a gente começa a trabalhar com essas definições na aula que vem, tá? Na aula que vem, vou dizer para vocês, tem uma importância infinitamente maior do que a importância dessa unidade 3 que a gente está agora. Estou falando nisso para efeito de futuras provas que vocês vão fazer, né? Seletivas ou não, né? Para processos de residência, e vai cair muito essa questão de odds ratio, sensibilidade, especificidade. A gente fala muito nesses termos, a gente escuta muito esses termos, e muitas das vezes a gente não lembra exatamente o que é. Então, a gente vai fixar bem essa parte. Vamos trabalhar inúmeros exercícios, creio eu, em aula, mais de 40, 50 exercícios, né, com envolvimento de alguns pequenos cálculos, mas pequenos cálculos. Vocês têm que ter muito mais cuidado com as definições, não especificamente com, claro, com os cálculos também, mas as definições elas são mais importantes, então. Aqui eu mostrei alguns exemplos, né, de questões que envolveram algumas processos seletivos de residência médica, né? Então, tá ali, ó, mostrando para vocês. No final eu faço a pergunta, qual a sensibilidade desse teste? E a gente tem que calcular a sensibilidade, mas ao mesmo tempo entender o que é sensibilidade. Mas isso, semana que vem, a gente começa a trabalhar com essa unidade de número 4. Aqui também, né, vê de novo uma outra questão, é totalmente teórica, e é sobre valor preditivo ou sensibilidade ou especificidade, né? Mesma coisa acontece aqui, então tu vai ver que a grande maioria das questões são questões com envolvimento dessas definições. São a base de umas 6, 7 definições, e se a gente souber bem essas definições, a gente está muito bem calçado para resolver problemas. Claro, depois tem as questões de interpretação, né? Tem que ler direitinho, pegar o ponto-chave daquela questão, é mais ou menos isso que a gente vai fazer a partir da semana que vem, tá? Já com exercícios, tá? A gente começa iniciando a aula unidade 4, né? Unidade 4, só para vocês terem noção, ela está aqui, são 4 subunidades, então a gente vai falar sobre acurácia, sensibilidade e especificidade. A aula que vem, a gente trabalha no 4.1 e no 4.2, mas a gente vai parar aí, e depois, nas outras aulas subsequentes, a gente trabalha com a 4.3 e 4.4. Porque nessas duas primeiras aulas a gente tem que estar muito, muito bem definido. Então, a gente vai trabalhar a aula que vem e a outra na unidade 4. Subunidade 4.1 e 4.2, tá? Porque a gente vai estar as definições todas prontas na próxima aula, né? Agora, exercitar bastante na próxima e na outra aula essas duas subunidades. E depois a mesma coisa com as duas últimas subunidades ali. Pois bem, a gente falou dos erros, né? Erros aleatórios, a gente mostrou aí inicialmente, né? O que é um erro aleatório, o que é um erro sistemático. Aleatório, tu atira e não sabe onde é que vai cair. Sistemático, tu atira e tu sabe onde está caindo, né? Se eu atirar novamente, der um tiro novamente aqui e eu tenho um erro aleatório, eu não vou saber aonde é que ele vai cair. Pode cair lá para cima, mais lá para baixo, à esquerda. Agora, se é um erro sistemático, opa, eu já sei onde é que vai cair. Ele vai cair mais ou menos naquela região baixo-direita, né? Então a gente já tem uma noção daquilo ali. A questão de o que é melhor, o que é pior, vamos depender de cada caso, né? Mas só para a gente entender que é aleatório, atirei, não sei onde é que caiu. Sistemático, eu atirei, eu sei onde é que caiu. Pelo menos uma tendência próxima daquele lugar que eu sei onde é que vai cair. Aqui também a gente falou dos canhões, né? Também a gente tem ali um sistemático, depois um aleatório, um sistemático muito bom, né? Um sistemático muito bom, que seria a letra C, e depois um sistemático, mas fora do alvo, né? Então nós temos aí a diferença. Depois
a gente veio falando somente sobre o erro aleatório, explicando ali as principais causas desses erros aí, tá? A gente já falou bastante sobre isso. Uma outra coisa, que um erro numa pesquisa, a gente diminui o erro quando a gente aumenta o tamanho da amostra, e por sinal vou falar nisso hoje, tá? O tamanho da amostra é um ponto extremamente importante numa pesquisa. Então, se tu tem uma amostra pequena, há uma tendência que tu tenha no teu trabalho um erro grande, e se tu tem uma amostra grande, né, tu tem a tendência de ter no teu trabalho um erro pequeno, tá? Então, a gente tem aí mais ou menos uma linha, né, um gráfico ali que demonstra o N no eixo do X e o erro no eixo do Y. Depois a gente fala de novo sobre a questão do erro aleatório e depois vem a questão do erro sistemático, né? Alguns tipos de erro sistemático, né? Processos de seleção, de aferição, confundimento. A gente deu aí bastante exemplos, né? Isso é muito interessante, o tipo de trabalho, muitas vezes nos artigos e nos trabalhos vocês têm que colocar se ele é um ensaio simples cego, duplo cego, né? Quando ele é simples, normalmente vai ser simples cego ou duplo cego, tá? Em que o simples cego, só o participante não sabe a qual grupo ele pertence, está dando um medicamento para ele sem princípio ativo ou com princípio ativo, é só ele que não sabe e tu sabe. E no duplo cego, é que essas pesquisas mais conceituadas aí, eles trabalham muito com duplo cego, né? Então, que nem o paciente e nem o pesquisador, teoricamente, está sabendo qual é a medicação que tu está aplicando às pessoas ou aos grupos. E vai dizer, pô, mas então quem é que vai saber? Não, claro que tem uma outra pessoa, né, em que ela não faz parte do trabalho, mas ela sabe exatamente isso, porque às vezes tu pode estar direcionando o teu medicamento para um paciente que precisa mais ou não ou menos, né? Então tu está direcionando ou não direcionando a ele. Isso não é legal. Então ficaria dizer que duplo cego nem tu sabe, né? Então fica aí no triplo cego nem o cara que está fazendo estatística sabe. Esse eu nunca vi aparecer, porque os caras que fazem a parte estatística são sempre pessoas sinceras e honestas, tá? Obrigado, tá? Se eu não gavo, você cagava, né? Então, é óbvio, né, gente, que a gente não vai, uma razão muito simples, que a gente não vai omitir resultados ou porque tu quer que o resultado dê aquele que eu vou fazer dar aquele. Eu não, nunca fiz isso mesmo. Aliás, eu fiz isso em aula para mostrar para vocês que se eu mudar alguns dados, o resultado muda radicalmente, mas isso é para uma questão só de brincadeira, tá? Mas numa análise estatística, né, como eu digo, eu estou fazendo todo santo dia, todo dia, final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, a gente está fazendo análise estatística, mas nunca na vida, já me pediram, a prof gostaria que, vai continuar gostando que, mas não vai ganhar isso aí. Se der, deu, se não der, não deu. Lembrando que quando a gente faz um trabalho estatístico, a gente fala essa questão, né? Eu gostaria que desse tal coisa. Tudo bem, tu pode até falar, pode até pensar, mas tu não pode exigir que dê tal coisa, né? Então, a gente sempre fala, tem esse, a prof gostaria que desse uma diferença significativa entre o tratamento A e o tratamento B. Muito bem, pode ser que dê, pode ser que não. Então, a gente não pode querer trabalhar nisso. E aberto aí, todo mundo está sabendo de tudo, que também, às vezes, né, não tem lá grande problema da gente fazer um estudo aberto, né? Bom, aí tem o tal de confundimento, a gente já falou, métodos de controle, fiz um resuminho aqui, aí fizemos alguns exercícios, né, em aula, poucos, assim, não são muitos, né, porque é uma unidade que a gente não tem, assim, grande quantidade. Eu estou buscando, estou pegando livros agora aqui, tentando montar uma bateria para vocês estudarem, tá? Vocês estudarem sobre a unidade 3, somente sobre a unidade 3, porque a unidade 4 eu tenho, sei lá, 70, 80, 90, 100 exercícios, tá? Mas agora a unidade 3 realmente já não é tão assim. Então, eu quero ver se eu monto essa listinha, passo essa lista para vocês durante essa semana, tá? Aí sempre pelo Moodle, e aí mandando para vocês uma notinha que tem uma listinha lá. Não vale nota, não vale nada, tá? Vale sim, vale alguma coisa? Claro que vale conhecimento, né? Não vale nada, coisa nenhuma.
vale conhecimento. E aí a gente vai, na aula que vem, no iniciozinho da nossa aula, a gente faz eu não estou nem afim de colocar gabarito, gente, porque o gabarito ele já vai direcionar muito a resposta de vocês. Então eu gostaria muito que eu, montando essa listinha, vai ser uma listinha de 10, 15 exercícios, vocês tentem fazer, chutem o que vocês acham que tem que chutar, não. Marquem o que vocês acham que tem que marcar. Eu não vou botar gabarito. O gabarito eu vou dar na segunda-feira, porque a gente vai resolver ao vivo essa listinha, tá? Então, para a gente fechar com chave de ouro a unidade 3, que já estamos fechando a unidade 3 aqui um pouco, a gente vai lançar uma listinha que eu creio que lá por quinta-feira eu já passo para vocês. Aí vocês têm o final de semana para brincar um pouquinho, né, com essa lista. Não conseguiu fazer, pelo menos participa da aula, entendendo as definições todas que a gente for ali colocar na lista, tá? Então, a gente vai fazer isso aí para a gente poder fechar a unidade 3, para antes de iniciar a unidade 4. Pois muito bem, aí a gente fez isso. E aí chegamos num ponto que a gente parou, né? Que é o chamado tamanho de amostra. Gente, a questão do tamanho da amostra, hoje, é na parte, tanto na parte de pesquisas científicas e tudo mais, é extremamente importante, né? Por quê? Porque às vezes a gente faz um determinado trabalho e acha que aquela resposta que a gente achou no nosso trabalho é uma resposta que vale para o mundo inteiro, para o universo inteiro, inclusive lá, né, lá em Marte. Não vale muitas vezes, não vale nem talvez no teu bairro, quer dizer que tu quer lançar uma resposta para um trabalho teu que fique validado para o Brasil inteiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai depender muito do que a gente chama do tamanho da amostra. Então, quando tu tem uma pesquisa extremamente séria, tá, que são por exemplo, as pesquisas aí das vacinas da Covid e tal, vocês estão vendo o tamanho da aplicação, acho que aqui só em Santa Maria, mais de 300 pessoas tiveram aplicação, vão ter aplicação da vacina, né? O teste, né? Do teste, vacina teste. Eu não tenho, gente, eu não consegui ver, mas eu posso tentar buscar qual seria a quantidade de pessoas no Brasil que vão tomar, vão ser aplicadas essa vacina nas pessoas, para a gente depois ter um resultado significativo, né? Um resultado que a gente possa explanar ele para o Brasil inteiro. Agora, imagina, tu faz uma aplicação da vacina para 10 pessoas, e das 10, 8 se deram bem, 2 não se deram bem. Aí tu vai dizer, pô, 80% se deram bem. Vamos aprovar essa vacina. Mas, de repente, essas pessoas que se deram bem são pessoas que estão com uma saúde muito boa, então tem que tomar esse cuidado, né, de tu aplicar de uma maneira representativa. Então, a gente presta muita atenção nessa questão do cálculo do tamanho mínimo da amostra. Eu já mostrei na primeira aula, gente, uma pesquisa da cloriquina, tá? E pedi encarecidamente que vocês não levem para lado nenhum de política, tá? Porque hoje se fala em cloriquina, se tu é a favor, tu é a favor do Bolsonaro, se tu é contra o Bolsonaro e a favor do PT e tal. E nunca, né, eu particularmente vou ficar dando aula falando de política, tá? Mas o estudo da cloriquina, que foi feito por um francês, eu tenho até isso aí, eu acho que eu falei isso para vocês, foi um estudo feito com 36 pessoas na França. Das 36, 6 desistiram no meio do caminho, ou seja, ele ficou com 30. E aí chegou numa conclusão lá que a medicação da cloriquina era boa, né? Então, quer dizer, se a gente falar pelo lado, se a gente colocar isso numa rede social, os caras vão dizer, pô, tu está colocando isso, então tu é contra o governo, né? Só que eu sou a favor da realização correta de uma pesquisa. A pesquisa não é feita dessa forma. Todo mundo lá meteu o pau nesse cara, né? Porque ele queria ser o primeiro, né? Que dissesse lá que a cloriquina é muito bom e tal, papapá. Só que ele fez sem embasamento nenhum. E aí o que aconteceu? Aconteceu que meteram o pau em cima dele, nos resultados dele, e depois foi comprovado que a cloriquina, por exemplo, não era aquilo tudo que ele dizia que era. Então, entendeu? Não era 8 nem 80, né? Não era nem tão ruim também, nem tão bom como ele disse que era.
Por quê? Porque pegou 30, gente. 36, desistiram 6, pegou 30. Com 30 pessoas eu consigo tirar uma conclusão? Com 30 pessoas eu consigo dizer que em Santa Maria quem vai ser o nosso novo prefeito? Na eleição agora, dia 25, novembro, né? É novembro. 15 de novembro, sei lá que dia vai ser. Tá, não lembro, mas é em novembro. Então, será que eu tenho condição de saber? Ah, óbvio que não, né? Hoje, gente, se eu quisesse fazer uma pesquisa, sério, hoje, o problema é que eu não tenho tempo nem motivo nenhum de fazer, mas para cunho de conhecimento, hoje eu poderia fazer uma pesquisa aqui em Santa Maria. Poderia. A gente montaria um questionário, né, em relação aos candidatos, inclusive até vereador, e iria fazer a pesquisa. E o cara disse, e daí tu vai ali no calçadão, né, e aí no calçadão tu faz a pesquisa? Eu disse, não posso fazer isso, não. Eu tenho que ter a representatividade de Santa Maria na minha pesquisa. E a representatividade de Santa Maria não é as pessoas que estão no calçadão, né? Não são as pessoas que estão no calçadão. São as pessoas que estão nas suas casas, nos seus bairros. Onde é que tu mora? Eu moro no bairro Centro, no bairro Camobi, Itararé, Tancredo, e assim vai. E, portanto, eu teria que ter uma representatividade. No momento que eu tiver representatividade, eu garanto para vocês que a gente tem uma boa ideia, né, de o que vai acontecer na eleição para prefeito aqui em Santa Maria. A gente conseguiria. Daqui uns dias deve aparecer uma pesquisa aí, tá? Agora tome cuidado. Pesquisa comprada pelo próprio candidato, aí é sacanagem, né? Aí aí o cara diz, Clândio, eu vou fazer uma pesquisa, se eu sou o candidato João Sem Braço, tu faria uma pesquisa para mim? Obviamente que não. Por isso que as pesquisas normalmente são compradas, né? Porque alguém tem que pagar essa pesquisa por jornal, né? Cassisme, né? Então alguém compra essa pesquisa. Agora, o próprio candidato comprar a pesquisa aí é coisa de louco. Bom, só para vocês terem a noção, gente, deixa eu mostrar uma coisinha rápida aqui, porque ele fala aqui que para se fazer um cálculo, né, ela tem que saber algumas coisas, né? Qual é o erro, qual o nível de significância, qual a população, né? Então, quer dizer, olha que eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, que tem aqui, que eu compartilho. Onde é que tu tá? Aqui, cálculo amostral. Esse aqui é um site chamado praticaclinica.com.br, e ele tem, além disso, ele tem outras coisas bem interessantes, tá? Mas ele trabalha com a ciência e a tecnologia, principalmente na área médica, né? Muito bem, mas ele tem outras áreas também aqui, mas principalmente a área médica. Então, olha aqui, ó, quando uma pessoa vem me dizer o seguinte, assim, Clândio, eu quero fazer uma pesquisa com os alunos do curso de medicina. Beleza, como é que eu faço? Eu disse assim, vamos lá. Primeira coisa que eu te pergunto, qual é o tamanho da população de alunos do curso de medicina? Aí tu vai lá na Vanessa e pergunta para ela, Vanessa, quantos matriculados tem em medicina? Ela vai me dizer, e eu não sei, eu vou chutar 420 alunos. Me pergunta, eu não sei, gente, sinceramente eu não sei. Tá? Quantos anos nós tem? Já faz 5 anos? Então já teve 10 entradas? 5 não, né? Vai fazer 6, né, eu acho. Bom, 10 entradas com 50 cada, né? Alguns desistiram, uns 420, tá? Beleza. Aí eu vou perguntar para ti, qual é o erro aceitável da tua pesquisa? Normalmente é um erro de 5%, tá? E aqui embaixo tem um nível de confiabilidade, depois eu falo sobre isso. A gente normalmente usa na área da saúde, tá aqui, tá escrito, tá vendo? Ó, na área da saúde, 95%. Significa dizer que se eu fizer 100 vezes a pesquisa, em 95% delas, no caso 95 delas, o resultado daria dentro daquele intervalo que a gente for resultar. Muito bem. Esse percentual máximo, gente, é uma coisa assim, ó, que normalmente quando tu está fazendo uma pesquisa e ninguém fez essa pesquisa em nenhum lugar do Brasil ou do mundo, então tu não tem informações nenhuma sobre ela. Quando tu não tem informações nenhuma sobre ela, tu usa 50%. Tá? Aí tu manda calcular. Hoje, tá? Se vocês quisessem fazer uma pesquisa com os alunos do curso de medicina, vocês não precisam trabalhar com os 420. Vocês precisam trabalhar apenas, entre aspas, com 201 alunos. Dos 420, né? Tá? Hoje, por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa eleitoral em Santa Maria, primeira coisa que eu tinha que saber, quantos eleitores tem em Santa Maria? Santa Maria tem em torno de 200 mil eleitores, tá? 1, 2, 3. Aqui não muda nada, né? Não tem por que mudar.
nada disso, pode ser ciências sociais, a saúde não vai mudar, normalmente se usa 95% de confiabilidade, que é o que mais se usa, e um erro de 5%. Se eu colocar um erro de 5%, tá? Que é um erro grande, por sinal, uma pesquisa eleitoral é grande, eu precisaria em Samaria 384 pessoas. Tu vai me dizer poucas, né? Mas 384 com as representatividades delas, onde é que tu mora, aqui ou ali, sexo masculino e feminino. Então, eu tenho que ter a representatividade, eu tenho que ir atrás de uma pessoa do sexo feminino, que mora no bairro Itararé, que tem escolaridade superior, e tal, e tal. É isso, é a característica que eu tenho que ir, eu tenho que buscar essa característica. E aí, buscando ela, eu tenho resultado. Normalmente, uma pesquisa eleitoral em Santa Maria é em torno de 3% de erro. Tá? Com 3% de erro, eu mando calcular novamente, e esse número passa para 1.062 pessoas. Tá? O erro, normalmente, o erro nas pesquisas eleitorais do Brasil, tá? É um erro de 2%. Significa dizer que, à medida que a gente vai diminuindo o erro, pode verificar, eu mando calcular de novo aqui no vermelhinho, olha o que vai aparecer aqui embaixo, vai aparecer 2.000 e poucas pessoas. Se vocês lembrarem um pouquinho das pesquisas que já aconteceram, principalmente a presidente do Brasil, vocês vão lembrar que eles dizem lá que fizeram uma pesquisa em torno com 3.000 a 4.000 pessoas. Né? Dizem a data da pesquisa, dizem o erro, 2 pontos percentuais para cima e para baixo, e também falam do questão do nível de confiabilidade também. Né? Então, nós temos aí essa questão toda de achar o cálculo amostral. Então, se vocês querem fazer uma pesquisa bem conceituada, a primeira coisa, então, que vocês têm que definir é o tamanho da amostra de vocês. Se vocês estão fazendo uma pesquisa na qual vocês desconhecem o tamanho da população, por exemplo, estão fazendo uma pesquisa com doentes cardíacos. Eu não sei quantos doentes cardíacos existem em Santa Maria. Então, tu joga uma população grande, só que um erro de 5%, tá? Um erro de 5% é um erro bom, e tu joga aqui uma população de, sei lá, 2 milhões. Mas não é? Não interessa, não interessa, o número não vai mudar. Então, tu precisaria de 385 pessoas com este problema para tu poder ter os resultados todos confiáveis, tá? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que prestar muita atenção nas pesquisas, então, que é o chamado tamanho da amostra. É bem legal, bem importante, bem tranquilo a gente calcular esse carinha ali. Muito bem. Aí nós passamos aqui, deixa eu passar para o slide atual, passamos por uma definição chamada validade interna e validade externa. Tá? Bom, essa questão de validade, né, ele, como está colocado ali na definição, ele expressa a capacidade de um teste de medir aquilo que se propõe a medir. Né? Muito se fala sobre a questão de validade quando se aplicam questionários. Tá? Então, tu aplica um determinado questionário numa pesquisa tua, e esse questionário não tem validade. Pode ser que aquilo que tu queira medir, tu não vai conseguir. Né? Agora, tu vai aplicar um questionário que já tem uma validade, já feita a validade por algum outro, uma outra universidade, porque assim, gente, quando tu monta um questionário, existem aqueles questionários assim, padrão, que a gente monta em aula, para um trabalhinho, papapá. Mas para um trabalho científico, o questionário que a gente for aplicar, ele tem que ter chamado validade. Ele tem que ter validade, ou seja, alguém já fez a validade desse questionário, alguém já aplicou um determinado teste e mediu aquilo que ele realmente propõe a medir. Então, normalmente a gente diz que os questionários têm que ter validade. Muito na área da psicologia, hoje tu tem questionários que são válidos para qualquer pesquisa. Então, tu pode utilizar deste questionário para tu conseguir medir aquilo que tu está propondo no teu estudo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Já confiabilidade, né, porque a gente vai falar ali embaixo naquele desenho invalidade e confiabilidade, já confiabilidade basicamente ela é a capacidade em reproduzir o resultado de forma consistente no tempo e no espaço. Mais ou menos a ideia seria assim, um principal critério de qualidade de um instrumento é exatamente a tal da confiabilidade, ou seja, os resultados são confiáveis,
Ou seja, como que eu chego a este resultado? Então, quer dizer, muitas das vezes eu posso fazer um estudo e os meus resultados, fiz um baita de um estudo, né? Tinha um tamanho de amostra bom, né? E tudo mais. Mas me parece que os dados não são confiáveis, né? Então, o que significaria isso? Ele pode ser afetado por que essa não confiabilidade? Por avaliadores inexperientes, né? Então, tu tem ali avaliadores que vão aplicar, então tu vai aplicar um questionário, essa pessoa é inexperiente. A característica da amostra, como eu falei agora há pouco, né? Tu aplica tudo para homens, sabendo que tu tem homens e mulheres, entendeu? Então, tu achou que eu apliquei para 2.000 homens aqui em Samaria para saber quem que eles vão votar para prefeito. Beleza, seu resultado não é confiável. Capaz, para 2.000, imagina que não vai ser. Então, só se tu quer saber em quem os homens de Santa Maria vão votar. Tu não quer saber a população. Não, eu quero saber a população. Então, teu resultado não é confiável. Entendeu? Porque a característica da tua amostra, ela foi pro ralo. Ora, tu fazer só perguntas para homens. Então, se tu está trabalhando com somente homens, tudo bem, aí vai ser confiável. Tá? Então, quer dizer, tipo de instrumento, às vezes tu tem um instrumento mal aferido e tal, e tu acha que os teus resultados são bons, entendeu? Mas eu fiz 2.000 pesagens. Beleza, mas olha que os resultados estão meio estranhos, né? Não são muito confiáveis. Por quê? Porque, de repente, o instrumento estava mal calibrado, não é? E aí, entendeu? Então, ou então, tu usa métodos estatísticos também equivocados. Então, quer dizer, gente, tu tem um monte de situações aí no quesito confiabilidade. Então, não vem me dizer assim, ó, eu apliquei o teste para 2.000 pessoas, então meu resultado é confiável. Calma, calma, pode não ser. Vamos começar a perguntar algumas coisinhas aí, né? Qual é o instrumento que tu... Tô vendo os números aqui que não estão batendo muito, cara, com uma média normal de qualquer pesquisa. Então, quer dizer, eu acho que eu peguei um instrumento errado, ou mal calibrado, aquela história toda, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aqui. Então, aqui a gente fala, aqui mostra nesse desenho, tá? E na próxima tela tem aqui, ó, ele vai aparecer de novo, tá? Coloquei aqui, ó. Então, a gente tem aqui o primeiro caso, que seria confiabilidade alta e validade alta. Note que o valor verdadeiro, ele está colocado aqui, ó. Notem que todas essas flechinhas foram os resultados obtidos no meu estudo, mas o verdadeiro está aqui. Então, o que aconteceu? Eu tenho valores, então, próximos entre si, ó. São valores extremamente próximos entre si. Isso ninguém tem como negar, né? Aqui ele descambou um pouquinho, mas os valores são próximos. E se eu fizer a média desses valores aqui, gente, a média vai cair mais ou menos por aqui. Pode fazer, né? Vai ter uns valores para cima, uns valores para baixo, mas a média vai cair aqui. Então, quando tu tem valores próximos e a média próxima da verdadeira, tu tem uma alta confiabilidade e uma alta validade, certo? Já quando, olha aqui no segundo caso, o segundo caso está aqui, né? O que nós temos aqui? Confiabilidade alta e validade baixa. Notaram onde é que apareceram os valores ali? Os valores continuaram sendo próximos. Continuaram sendo próximos. Então, há uma confiabilidade nos resultados. Mas a questão de ser válido, né? Essa questão de validade, aí já depende, porque não tem validade, ou tem, mas muito baixa, porque se eu fizer a média dessas flechinhas aqui, gente, a média vai dar mais ou menos aqui, ó, né? Mais ou menos aqui, ou seja, longe do valor verdadeiro, tá? Já no nosso terceiro caso, é a confiabilidade baixa e a validade alta. Então, o que nós temos aqui? Valores espalhados, tá? Muito aqui para baixo, outros lá para cima, bem espalhadão, né? Agora, eu vou garantir para ti o seguinte, gente, pensa comigo, se tu fizer a média desses caras, se tu fizer a média dessas flechinhas aqui, vamos supor aqui é 7, tá? Aqui é 5, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 8, aqui é 10, aqui é 11. Se fizer a média desses caras, vai cair mais ou menos aqui, não vai? Vai cair aqui. Então, o que significa? Confiabilidade baixa e validade alta
porque a validade vai ser em cima do valor verdadeiro. Então, eu tenho, fazendo a média desses caras, vai me dar próximo ao valor verdadeiro. Então, média próxima ao valor verdadeiro. Mas eles foram valores aqui com a confiabilidade extremamente baixa, porque caiu de tudo, né? Veio para cá, veio para lá e tudo mais. Já no nosso quarto caso, nós já temos aí confiabilidade baixa e validade baixa. Os valores estão espalhados, não tem como negar que eles estão extremamente espalhados, tem valores para baixo, para lá, e uns pouquinhos aqui mais juntinhos, não é pouco, né? E outro detalhe, se a gente fizer a média, como tem vários valores aqui na ponta, vários valores aqui, ó, bem grandes, vamos dizer assim, a média vai cair mais ou menos por aqui, bem longe da média verdadeira. Então, nós temos aí a confiabilidade baixa e a validade baixa também. Aí eu coloquei aqui, né, gente, um resuminho de tudo que a gente falou, né, valores próximos e tudo é o que a gente enxerga ali, né, é o que a gente enxerga. Então, a questão de confiabilidade alta, ela está na questão dos valores estarem próximos. Já a confiabilidade baixa, nós temos os valores espalhados. Já validade alta, tá, é quando eu tenho a média próxima. Tu pode ter valores próximos ou não, mas a média deu próximo do valor verdadeiro. E validade baixa, então, quando a média fica longe dos valores verdadeiros, então. Certo? Basicamente, o resumo é esse. Então, aqui também, né, nós temos um outro exemplo, né, de um alvo, né? Então, ali nós temos a questão de que é confiável, que os valores estão juntos, né? Mas não é válido porque ele está muito longe do alvo, né? Aqui, no caso, ele é a validade, tudo bem, mas ele está na questão de não confiável, né? Válido e não confiável. E no outro que nós temos, porque os valores estão caindo tudo para cima, né? Do meio para cima, então não é confiável e não é válido. Porque se a gente fizer a questão da média aí, tu vai ver desses pontos não vai cair perto do alvo. E ali, claro, que o último caso, que nós temos a confiabilidade e a validade bastante alta quando os números se concentram perto do alvo, né? Perto do tiro certeiro ali. Então, nós temos aí os mesmos casos anteriores, né? Só que agora com tiros ao alvo. Bom, aí nós temos uma definição, né, gente? O que é validade interna e o que é validade depois externa, tá? Tem um pouquinho, eu vou mostrar uma figura que vocês vão entender muito claro isso, né? Então, quando a gente faz uma validade interna, a gente está fazendo, por exemplo, um estudo, tá? Com os alunos do curso de medicina. Aqueles 201 alunos, lembra que eu calculei a amostra agora há pouco? Então, tá. Então, o que eu quero saber, né? A validade interna, tá? Então, eu quero saber quais os resultados de uma pessoa estão corretos em relação a este grupo de 201 pessoas. Né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho essa questão de o que é uma validade interna. Se eu tenho ele válido interno, eu posso dizer que ela é válido externo? Não, não posso dizer. Já vou dizer para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, a gente tem um detalhe que a gente tem que prestar bem atenção. Essa validade interna, ela tem algumas dependências, né? A questão da coleta de dados é extremamente importante. O desenho do estudo, né, que eu tenho, né, de que forma a gente vai fazer essa pesquisa, né, e, logicamente, também entra na questão, quando a validade interna é a questão estatística, né, em relação a este grupo de pessoas em que eu vou aplicar corretamente um teste, vou aplicar correta ou incorretamente. Então, a validade interna depende de muitos fatores, mas o que eu quero dizer é que ela é analisada apenas no quesito amostra, tá? Já a validade externa é aí que está o grande pulo do gato nas pesquisas, né? Então, o objetivo nosso sempre é tentar validar externamente, né? Então, quando a gente faz aquela pesquisa que eu chamei uma pesquisa eleitoral, a gente está fazendo a validade interna e se a gente fez uma boa validade interna, a gente replica para a externa, ou seja, replica para a população. E é basicamente isso que acontece, né? As pesquisas, no final das contas, nós temos ali os resultados muito parecidos com o que a eleição vai nos dizer.
nessas pesquisas que antecedem a eleição, né? Então, a validade externa é tu generalizar. É isso que o maior objetivo de qualquer trabalho seria esse, né? Aí tu vai fazer lá uma pesquisa da COVID somente para aqueles 30 pacientes, tu pode ter uma boa validade interna lá, interna, tu fez tudo certinho, aplicou as metodologias, aplicou os testes estatísticos, confirmou o resultado, muito bem. Agora tu vai dizer que aquele resultado tu vai validar externamente? Bom, aí é óbvio que não vai, né? Por quê? Porque tem um erro na questão, que para validar externamente, o tamanho da amostra passa a ser extremamente importante ali, tá? Então, até a gente coloca ali, né? Ela avalia se os resultados encontrados na população do estudo aplicam a outros grupos. Então, quer dizer, na população do estudo, o mais conhecido aqui, quando eu coloquei população do estudo, é a amostra, né? E vão se aplicar a outros grupos que não participaram. Então, ali ele colocou ali embaixo um exemplo, ó. Eu analiso o baixo nível de colesterol no sangue em homens. Então, o que acontece nas mulheres também? Ah, não, só um pouquinho, eu só fiz o estudo em homens, mas será que eu não replico ele para as mulheres? Então, a gente tem que cuidar muito essa questão de validade externa, né? Então, é aquilo que a gente sempre busca, né? O estudo eu posso generalizar para a população, né? A amostra está bem representada, eu já falei 200 vezes isso na aula hoje. Será que ela está bem representada? Se está, olha, gente, se está bem representada, se o tamanho está bem calculado, a tendência, claro, aplicando as técnicas estatísticas, há uma tendência muito forte de eu generalizar para a população. Como eu disse para você, se eu fizer com 201 alunos o curso de medicina, eu consigo extrapolar o resultado para todos os 420 alunos que agora há pouco eu calculei ali, tá? Então, esse é um caso. Ali ele coloca, né, um estudo sobre o estresse e alteração vocal numa amostra de professores do ensino fundamental, mostrou que a razão de prevalência, a gente vai falar nisso, né, é igual a 2,3. Com isso, é confiabilidade, 95%, deu de 2,1 a 2,5. Aí ele quer saber, é possível dizer que os professores baianos mais estressados têm 2,3 vezes mais chance de ter alteração vocal que os menos estressados? Eu não sou estressado. Será que eu tenho 2,3 vezes menos chance de ter alteração vocal do que um estressado? Caso eu, né? Um desestressado, sei lá, eu não, sei lá. Tá? Então, esse é possível. E é possível dizer que esse valor varia entre 2,1 e 2,5, porque mostrou ali em cima. Bom, aí eu tenho que fazer algumas perguntas, que eu não tenho desse estudo, mas é isso que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que fazer algumas perguntas. Qual é o tamanho da amostra que tu pegou nesse estudo dos professores do ensino fundamental da Bahia, né? Tu pegou a amostra representativa em relação a homens, mulheres, idade, né? Porque o estresse está muito relacionado. Se a pessoa é do sexo masculino, feminino, se a pessoa, né, tem uma grande quantidade de carga horária, né, no trabalho ou não tem. Então, tu tem N elementos ali que tu tem que analisar para saber se eu posso extrapolar esse meu resultado da minha pesquisa para o grupo todos de professores, tá? Então, mas não é tão complicado chegar nesse resultado, tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção nesses detalhes aí. E aí a gente coloca ali, né, em relativas conclusões de uma investigação em relação à amostra estudada, que chama-se validade interna, ou a extrapolação. Se tu extrapola para a população, já tem aí o que a gente chama de validade externa. E aí aqui tem um desenho que eu acho que vai facilitar a vida de todos aí, que é um desenho que fala sobre o que é uma validade interna e o que é uma validade externa. Eu acho que esse desenho mostra tudo, né? Ó, a validade interna é aquele estudo na amostra, tu fez inferência, inferência são os testes estatísticos, tá, que a gente estudou no semestre passado usando o SPSS, ou seja, a gente normalmente trabalhou com uma amostra, aplicou uma inferência estatística, e aqui a gente chama de população do estudo, que é a nossa amostra, tá? A população que eu estou estudando é minha amostra, tá? População geral é a população de interesse. Tá? Então, eu posso pegar esses resultados aqui, né, da amostra e repatriar
para a população inteira, ou passaram para a população inteira, então a gente tem que cuidar um pouquinho todos os critérios de seleção, né, critérios estatísticos, um monte de coisinha aqui. Quando tudo der ok, a gente passa os resultados para cá. E aí a gente, então, referenda. Olha, a população de interesse tem esse e esse resultado, com a margem de erro de tantos por cento, aquela história toda. Então, acho que esse desenho, gente, mostrou claramente o que é uma validade interna e o que é uma validade externa. Extrapolou, tem validade externa. E a validade interna é dentro da população, com vários pré-requisitos aí que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma pesquisa, tá? Aqui existe o que a gente chama de intervalo de confiança, tá? Não sei se vocês estão lembrados um pouquinho naquelas tabelas do SPSS, esses resultados aqui, ó, esses resultados eles apareciam nas tabelas, sempre aparecem, que são chamados limites inferiores e superiores, tá? Existe aqui uma fórmula, claro que a gente não usa ela, mas tudo bem, está aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma amostra de 10 pessoas, né? N igual a 10, extremamente pequeno, lógico. Nós temos uma média de peso, né? O que é isso aqui? Pesos 67,9 quilogramas e um desvio padrão de 10 quilos. Ele quer saber quem são os limites superiores e inferiores. Aí tu coloca tudo na fórmula, claro, que a gente nunca fez isso, porque quem faz isso para nós é o programa. O que a gente tem aqui, eu acho que está escrito ali, tá? Então eu calculei esses carinhas aqui, 61 e 78, tá? E aí eu vou ali no intervalo de confiança. Agora eu coloquei ali 61 a 78, com 0,95, que é 95%, tá? O que significa dizer que com 95% de chance, de probabilidade, se eu fizer uma nova pesquisa, a média vai cair entre 61 e 78 quilos, certo? Em 100 pesquisas que eu for fazer, claro que não vou fazer 100, mas só para a gente entender o significado disso, em 95 delas, a média de peso vai cair de 61 a 78 quilos. Claro, né, gente? A amostra com as mesmas características, né? Você não vai pegar daí agora uma amostra de obeso e querer que a média fique nesse intervalo. Vai ter que pegar as mesmas características. Eu não estou falando nas mesmas pessoas, tá bom? Então a gente tem essa forma aí de chegar. Bom, às vezes se coloca essas informações no problema, nos artigos, sim, se coloca. Não é muito comum, mas se coloca, né? Quanto menor e mais estreitinho for esse intervalinho aqui, que mostra aqui no desenho, ou que mostra aqui nesse intervalinho, né, ele tem, quanto menor for o intervalo de confiança, ele é melhor, tá? Então, sempre, quanto menor for o intervalo de confiança, o intervalinho ali é melhor. Para pesquisa, é sempre melhor. Imagina eu fazer uma pesquisa eleitoral, gente, dizer que o candidato A, aqui em Santa Maria, ele tem entre 10% e 90% da intenção de votos do povo de Santa Maria. Tu vê, de 10 a 90. O meu intervalo é de 80%. A chance de eu errar é quanto? É zero, praticamente, né? Então, quer dizer, é lógico que a gente não começa a abrir demais esse intervalo, senão a nossa pesquisa vai para o beleléu também, como eu dei o exemplo agora, tá? Normalmente, um tamanho de amostra maior vai produzir, né, um intervalo mais pequenininho, mais estreito, tá? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho dessa questão do intervalo. E aí vem aquela pergunta, é preferível ter um intervalo largo ou mais bem grandão ou ele pequenininho? Intervalo pequeno é melhor, tá? Sempre lembrando esse intervalo. Agora, essa questão de ter um intervalo pequeno, tu tem que ter provavelmente, maior tamanho de amostra. Então, às vezes, se torna meio... Ligar de novo aqui o ar, que às vezes fica frio, às vezes fica muito calor, já rapidinho. E aí, a questão do intervalo, o estreito ele é melhor, mas às vezes, exatamente, ele ocorre porque para conseguir que ele fique menor ainda, né, e melhor ainda, menor e melhor, a gente tem que ter talvez um cálculo amostral ou um tamanho amostral maior. E aí, às vezes, pode a gente ter problemas, né? Às vezes até tempo
né, de ter uma amostra maior, ou até financeiro, né, se a gente está fazendo alguns testes clínicos, por exemplo, que custam grana, tá? Então, tu vai fazer um teste de COVID, por exemplo. As pessoas hoje, eu acho que um teste de COVID tem, sei lá, acho que parece que é R$300 o PCR, entendeu? Então, tu faz uma amostra de 100 pessoas, né? Então, tu tem aí 100 pessoas a R$300, tu vê quanto é que tu vai gastar para fazer esses testes aí. Então, é muito complicado, é muito complexo fazer isso aí. Depende exatamente de grana, e aí já começa a complicar um pouquinho a pesquisa, né? Então, tá aí, esse é um cuidado. E a gente fala sobre a questão da medida de probabilidade, gente, o famoso valor do P. Ainda bem que vocês já fizeram a bioestatística, tá? E essa questão que vocês já fizeram, a bioestatística aí, você já tem uma noção do que é o P, do que significa exatamente aquele P, como a gente falou nas aulas do semestre passado, né? Quando a gente pega um artigo, por exemplo, e lê esse artigo, deixa eu pegar um artiguinho aqui, gente, que a gente... onde é que está aqui? Deixa eu só procurar aqui, já eu devia ter tirado aqui, mas esquecimento meu. Onde é que tu tá aqui, cara? Certificados. Acho que tá em certificados. Aqui. 2020, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá. Aqui pode ser. Mas por data de modificação, vamos ver uma coisa. Esse daqui. Tá. Beleza. Tá? Foi um artigo que foi publicado agora há pouco, tá? Uma revista, e com uma professora ali uma professora aqui da fisioterapia, tá? E aí eu de enxerto ali no meio, e professor lá de fora, da federal e tudo mais. Bom, o que interessa é mostrar a vocês essa questão do P, então, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui, ó, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais, e aí 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 a gente chega lá, um pouquinho para de ter esse artigo aqui. Aqui, ó, tá? Então, o grande objetivo aqui dela era verificar se existia uma diferença significativa nos momentos pré e pós uma determinada aplicação ali, valores médios, TMF, G, GC. Bom, não me pergunta o que é isso, porque eu não sei. Tá? Então, foi tu que fez a análise? Sim, mas eu não preciso saber o que é, tá, gente? O que eu preciso dizer para ela, se houve uma diferença significativa aqui, não houve. Não houve. Agora, aqui já teve uma diferença, ó. Tá? Então, na letra... Isso aqui eu acho que é falar, é cordas vocais, tá? A, I, U, e assim vai. E aqui o E com acento, deve ser assim. E aí deu aqui, ó, nessa letra, deu no tal do GC uma diferença significativa, tanto no GE quanto no GC. Tá? No pós, né? Pós. Então, esse aqui, ó, tu tem um monte de informação. Olha aqui, ó, também tem o pré e pós de CVF, PI máximo, e aí vai. Tanto que ele diz exatamente o que é aqui embaixo. Então, é exatamente nisso que as pessoas sempre, né, se preocupam demasiadamente. O P deu pequeno ou o P deu grande. Se deu pequeno, tá bom. Se deu grande, tá ruim. Tem nada a ver. Se deu pequeno, existe diferença significativa. Se deu grande, ou seja, acima de 0,05, nós temos, então, que não existe uma diferença significativa, certo? Então, a gente, às vezes... Vamos ver onde é que eu estou aqui agora. Aqui. Então, às vezes, tá, a gente fica se questionando sobre isso, tá? Fica se questionando sobre isso, assim, o P deu pequeno ou grande, a professora queria que desse grande, sim. Tu queria que desse, mas se não deu, não deu, e é uma conclusão também. Então, tu aplica uma medicação A, uma medicação B para um grupo de pacientes, se o P for grande, tu vai dizer, bom, esse medicamento aplicado aos grupos não teve diferença significativa nos resultados. Pronto, já é uma baita conclusão. Só que as pessoas acham que sempre tem que ser essa conclusão assim, ó. Existe uma diferença significativa no comportamento dos resultados quando aplicado o medicamento no grupo A comparado ao grupo B. Pronto. Só que nem sempre existe. Tá? Então, o valor do P é o ponto-chave, sim, nas questões, nos estudos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que prestar bem atenção. O que deu, e não dá para querer mexer
um resultado para que dê o resultado que a professora quer, que o orientando quer, que o aluno queira. Não dá para ser assim, tá? Então, o P, para ter uma noção, né? Olha aqui, ó. Como eu sei se esse resultado que eu encontrei é realmente verdadeiro, se isso aconteceu ao acaso, né? Então, quando o P for pequeno, o que ele coloca aqui é logicamente inviável e impossível, certo? Se ele repetir o estudo 100 vezes, e das 100 vezes que eu repito, devemos encontrar uma associação em pelo menos 95 vezes, né? Porque o P, a gente usa o 0,05, que representa para nós 5%. Então, quando for menor que 0,05, ou seja, 0,04 é 4%, 0,03 é 3%, ou menos do que isso, significa o quanto a gente errou no nosso trabalho. Então, a gente errou pouco, né? 4%, 3%. Se a gente errou pouco, a gente acertou em grande quantidade. Então, a gente tem que cuidar essa questão, tá? Se o P for maior que 0,05, nós erramos muito. E aí a gente não pode confiar estatisticamente no resultado que ali está. Não é que esteja errado, é questão de confiar no sentido de que os resultados posso ter outros resultados se eu aumentar o tamanho da amostra, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de calcular. Nós temos dois tipos de erros, né? Que aí talvez isso aí seja uma das poucas coisas assim que eles gostam de cobrar nessa parte em provas de residência, erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, tá? O erro do tipo 1, ele consiste em uma conclusão falso positiva, tá? Então, tu quer dizer que um tratamento, ele é mais eficaz quando, na verdade, ele não é. Então, ele é um falso positivo. Eu estou dizendo, o tratamento é eficaz. Isso é positivo, né? Mas é falso. Na realidade, ele não é. Então, isso que significa o tal do falso positivo. A gente vai falar muito na aula que vem sobre isso. E a questão do falso negativo. Negativo. Negativo é dizer, o tratamento é uma porcaria. E é falso isso. Então, na realidade, o tratamento é bom. Isto. Então, o falso positivo e o falso negativo é fácil da gente entender, tá? Então, o positivo é quando o cara diz, tratamento é bom, mas é falso. Então, o que significa? Ele é ruim, né? Agora, tu diz ali, falso negativo. O tratamento é ruim, mas é falso. Então, quer dizer o quê? Que ele é bom. Essa é a questão, né? Erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Tá? Aqui, mais ou menos, né? Só para a gente poder entender, né? Aqui, embora não seja, né, na área da saúde, então aqui a gente tem uma questão que fala sobre investimento, tá? Em tese, eu estou dizendo que investimento é bom. E se no resultado ele é bom, a análise é correta. Eu estou satisfeito, beleza. Por quê? Porque eu investi uma coisa que é boa, estou satisfeito, beleza. Agora, se o investimento, em tese, eu estudei ali, sabe, ele foi ruim. Eu vi que o investimento lá, numa determinada ação, ele é ruim. E o resultado mesmo deu ruim. É uma análise correta também. E estou aliviado. Por quê? Porque não investi. Porque eu estudei e vi que ele era ruim e ele realmente foi ruim. Então, isso a gente chama de alívio, né? Mas é uma análise correta, né? Não tem dúvida que é. Agora, o que eu disse assim? Eu disse que o investimento é bom, mas ele foi ruim. O investimento é bom, então eu investi. Só que o resultado é que ele é ruim. Putz, eu tô com dor, né? No sentido, né? Ruim, né, cara? Eu investi uma grana numa ação e ela foi ruim. Então, isso é erro do tipo 1, né? Porque o que acontece? Eu tô exatamente falando aquela questão. Eu estou dizendo que o investimento ele é bom, mas, na verdade, ele não é bom. Ele não foi bom, ele não resultou bom, portanto, é um erro do tipo 1. Já esse caso de baixo, olhe bem, eu estudei e vi que o investimento é ruim. E o que deu? Ele deu bom. Eu me arrependo, né, de não ter investido, porque no meu estudo eu vi que ele era ruim, mas na realidade ele foi bom. Então eu me arrependi disso. Mas que tipo de erro eu tenho aí? Eu tenho um erro do tipo 2. Por que um erro do tipo 2? Porque o que eu disse?
o investimento é ruim, mas na verdade ele é bom. Então, quer dizer, nós temos aqui um erro do tipo 2. São dois tipos de erros, né? Que eles comentam, às vezes, em certas pesquisas, né? Erro do tipo 1, então, é o falso positivo, e o erro do tipo 2 é o falso negativo. Então, aqui, gente, tem, acho que duas questõezinhas aí, depois a gente vai, como eu disse, depois no final da aula a gente fala aí o que a gente vai fazer, né? Então, olha aqui, olha uma questão de residência aí, tá? Eu tenho a resposta, acho que na outra tela lá, e aí, primeiro, a gente vai tentar resolver isso. É mais ou menos como eu quero que vocês façam, né? Eu vou dar a questão assim, não vai ter gabarito, e depois, na segunda que vem, aí eu repasso os gabaritos para vocês, discutindo questão por questão. Vamos lá. A validade externa de um estudo diz respeito ao quê? O que é validade externa, né? Lembra da figurinha? Vou voltar então. O que é uma validade externa? Essa é só lembrar da figurinha aqui. Olha o que é uma validade externa, né? O que a gente falou? Eu falei num termo extrapolar, né? Extrapolar para a população, levar esse resultado do estudo aqui na direita para os resultados da esquerda. Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. E aí? O que a gente pensa? Simplesmente a pergunta foi essa, de uma frasezinha curta, né? A validade externa do estudo diz respeito à possibilidade de eu generalizar, né? Generalizar, o que eu falei, extrapolar, generalizar os resultados da minha amostra para a minha população. A pesquisa eleitoral, a gente generaliza. A gente faz um estudo com 2.500 pessoas e depois a gente generaliza tudo, né? Então, a gente tem aí essa definição. Aqui eu coloquei, né, a ideia do que é uma validade externa. Olha ali, ó, olha o termo que ele usa ali, generalização, né, extensão né, tu estender os teus resultados, né, de uma pesquisa para uma população, né? Então, para as pessoas que, ó, aplicados para pessoas que não participaram dele, né? Porque tu faz uma pesquisa com 3.000 pessoas, as outras milhares de pessoas que não participaram da pesquisa vão ter o resultado associados a essas pessoas, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho essa questão aí, mas é a possibilidade de eu generalizar esse teste, tá? Então, a validação externa é generalização dos resultados. Aí a gente tem aqui um estudo randomizado que compara a eficácia de dois medicamentos, mostrou uma diferença entre as duas. Aí vem lá agora. Na realidade, as duas drogas não são diferentes. O estudo mostrou a diferença, mas na realidade eles não são diferentes. Vamos voltar aqui, gente, um pouquinho aqui. Então, o que ele disse ali para nós? Ó, o estudo mostrou diferença, quando na realidade eles não são diferentes. Então, o que é isso? É um falso positivo. Não é verdade? Ó, pode ver ali até pegando como exemplo que está ali. O tratamento ele é mais eficaz quando na verdade ele não é eficaz. O que o estudo disse, né? Disse para mim que tinha diferença quando na realidade não tem diferença. Tem diferença é ser positivo. Se é falso, então não tem essa diferença. Então nós temos lá, vamos ver aqui, né? Então ele disse ali, ó, as duas drogas mostrou diferença, mas na realidade elas não são diferentes. Então nós temos aí um erro do tipo 1, né? Então aqui, erro do tipo 1, tá? Então é assim, gente, não é tão simples essa unidade, né? Mas é bom a gente trabalhar com isso que é a parte legal. A gente tem poucas definições que a gente tem que prestar atenção, né? Na hora de cair alguma questão aí em alguma prova seletiva, essas provas que vocês fazem costumeiramente dentro da própria instituição, né? Para testar aí os alunos do curso de medicina e tudo mais. Então, isso pode cair sim. Então, eu vou de novo insistir. A gente precisa algumas poucas definições, tipo erro tipo 1, erro tipo 2, né? A questão de confiabilidade,
a questão lá dos erros, que a gente já passou um pouquinho, já falou um pouquinho dela, no tamanho da amostra, o que é o P, essas coisinhas básicas ali. E aí a nossa unidade, ela se fecha exatamente agora, tá? Essa unidade se fechando não quer dizer que a gente vá se fechar em termos de, vamos ver se tem alguém ali, em termos de resultados, tá? Desculpe, vai se fechar em termos de, a semana que vem eu já não vou falar mais sobre isso. Não, ao contrário. Semana que vem a gente fecha com chave de ouro essa questão, essa unidade 3, porque é uma unidade totalmente teórica. Teórica, teórica, teórica. Então, eu peço assim, ó, se vocês quiserem fazer uma coisa legal, é tu pegar esse material que está lá disponível no Moodle e simplesmente anotar aquelas definições mais interessantes, mais importantes, tipo de erros, né? Erro aleatório, sistemático, confiabilidade, aquilo que a gente foi erro tipo 1, tipo 2. Então, isso aí sim, isso é uma coisa interessante. A gente vai ficar com um pequeno resumo, para depois, no dia da nossa avaliação, vocês não precisarem ficar procurando. Gente, é muito rápido fazer isso. Tá? É questão de meia hora, vocês vão fazer isso tudo, tá? Então, fazer um pequeno resumo com as definições. Então, bota no caderninho ali, né? Unidade número 3, epidemia. Definições. Vou passar uma listinha, espero que com as definições vocês consigam... vou descompartilhar, né? Para poder aparecer. Eu não gosto de não aparecer, gente. Não é que eu disse assim, tá querendo se mostrar? Assim, não, eu não estou querendo me mostrar. Tá? É que parece que a gente está falando e parece que está gravado, né? E não tá, gente. Ó, que horas são? Vamos ver. 8h07, galera. Não, 15h33, galera. E aí, ó, a questão toda, né, da gente ficar pensando dessa forma, né? De que simplesmente deu, acabou, não fala mais. Não. Vai pegar ali e vai tentar resolver. Não conseguiu? É a hora da gente falar. Mas aí seria interessante vocês falarem, tá? Vocês entrarem aí, não entendi o porquê que deu ali a questão. E vamos discutir, gente. Às vezes pode até eu passar um gabarito errado, trocado, não é normal isso, mas vamos supor. E aí a gente discutindo, a gente eu consigo fazer com que vocês entendam aquilo que eu estou passando, ou ao contrário, que vocês me passem a informação de vocês, porque às vezes a gente pode pensar de uma maneira um pouco diferente, né, e não nem o certo nem o errado, mas diferente, tá? Então, a gente está, logo a gente lança isso aí para vocês treinarem um pouquinho, mas eu pediria isso, que vocês fizessem um resumo, é muito bom. Sobre, esses dias acho que mandou, acho que foi, não sei se foi, alguém mandou da turma aí, sobre a questão que na quarta-feira passada, gente, eu conversei com o pessoal da Liga, tá? Liga da... esqueci. É uma liga aí. Da cirurgia. Liga da cirurgia. E aí a gente só fez uma pequena conversa no primeiro dia, tá? E eu estou esperando, porque eles vão escrever um livro junto com o professor deles, né? E só que eles vão ler muitos artigos e eles estavam com problemas, acho que eu já comentei isso com vocês. Então eu vou fazer com eles, tá? Um estudo nas quartas-feiras, mas nessa quarta já não, porque eles que vão me mandar os artigos, tá? A gente vai fazer uma leitura de artigos científicos da área que eles querem se apoderar, tá? Então, eles vão me mandar os artigos, não me mandar nenhum, então essa quarta não vai ter, tá? Mas normalmente é quarta das 19 às 20, eles me mandam os artigos, que mandam para todo o grupo esses artigos, e aí, se vocês um dia quiserem participar disso aí, tranquilo, a gente abre, manda o link, né, se alguém queira participar, porque eu vou abrir mais ou menos isso, um leque, tá? Porque é interessante vocês interpretarem os artigos, porque hoje talvez vocês não estejam fazendo artigos, mas é importante que vocês interpretem até para poder fazer corretamente. Então, quando eu tiver a primeira aula, porque agora a gente teve só um primeiro contato nessa quarta passada. Quando nós tivermos a primeira aula, eu vou mandar o link pelo Moodle, convidando vocês, se quiser alguém participar, o link está ali, e é só clicar no link e participar. É leitura mesmo, tá? É 1 hora de leitura, mas o aluno tem que ter lido antes, senão não adianta nada.
nada, nada, nada eu mostrar na tela o artigo sem ele ter lido antes. Então, a gente está montando isso com eles, tá? E eles que me pediram, tá? Os alunos me pediram, porque eles estavam sentindo dificuldade na interpretação desses resultados de artigos que eles precisam interpretar corretamente para poder escrever. O que eles querem é que saia um livro aí da Liga da Cirurgia. Daí, para isso, logicamente, eles vão ter que ler muito artigo e, lógico, pode ter problemas na leitura, e é o que a gente vai fazer, dar uma mão para eles, tá? E aí, com isso, tá, gente, me surgiu a ideia, tá? E aí, conversando com a Leris, de criar uma disciplina no curso de medicina, mas estendido a todos os cursos de saúde da área da UFN, da área da saúde da UFN, de abrir uma disciplina de análise de artigos científicos na área da saúde, óbvio, né? E eu dei uma pesquisada, vi em algumas universidades aí que tem, tá? Então, eu vou tentar, tem até hoje, né, até o dia 19, que é hoje, mais conhecido como hoje, de montar um plano, né, de ensino de como que vai ser. É uma disciplina optativa, porque de vez em quando, gente, o que acontece muitas vezes, tá? Eu, como coordenador, eu vejo muito isso. O pessoal deixa as optativas para o final, e depois, né, tem as optativas lá, e fazem optativa só para encher linguiça. Tá? Que não é encher linguiça, assim, o cara vai fazer uma optativa de previsão de tempo. Por quê? Porque é a única que eu tinha, no horário que tinha, e aí eu quero trabalhar junto com o Cleo com previsão do tempo. Tá? Então, eu vou fazer essa disciplina aí. Gente, fazer disciplina por fazer, tu tem uma obrigatoriedade de fazer um número X de disciplinas. Essa, e não daria para integrar a nossa disciplina de epidemia ou até bioestatística. Tu está dizendo, Kelly, no sentido de convidá-los, isso? Eu não sei se é isso que eu entendi. Não, ao invés de fazer uma disciplina à parte, fazer junto. Mas assim, ó, Kelly, até é boa, mas assim, ó, deixa eu te dizer por quê. Na de bioestatística se encaixaria melhor, não tenho dúvida, que na última aula seria muito interessante ter uma aula assim, de 1 ou 2 horas só de interpretação, mas uma aula é muito pouco, tá? A gente pouco vai entender, porque já está no final, o cara já está querendo férias e tudo mais, né? Agora, a Leris também me pediu para que eu montasse a disciplina, até porque eu acho que faltam algumas disciplinas na medicina de optativas. Eu, no meu curso, eu tenho uma base de 20 disciplinas optativas no curso de matemática, dos quais de matemática realmente tem 8. O resto é tudo disciplina de português, inglês instrumental, que é muito bom, mas então, assim, ó, eu acho que montar uma disciplina como optativa, e aí fica a critério. E eu colocar ela, por exemplo, um pouquinho mais no final da disciplina, eu colocaria no final da disciplina de bioestatística. Essa é uma ideia minha agora, né? Agora que eu digo, quando os alunos me pediram sobre isso, né? Então, não somente aprender a fazer, mas aprender a interpretar. Então, acho que no final, talvez na última aula, nas últimas 2 aulas ou uma aula final nesse semestre, eu quero testar, vai ser o grupo da cobaia, né? Testar essa possibilidade de interpretação de artigos no final da disciplina de epidemia. Vamos ver. Mas é boa ideia, sim, não tem dúvida. E, gente, o que nós temos aí, gente? Alguma dúvida? As dúvidas normalmente vão surgir quando eu lançar uma listinha de exercícios, tá? Eu acho que aí vão surgir. E que bom que surjam, né? Porque a gente vai discutir uma por uma. Então, o meu pedido mesmo, tá? Eu sei que vocês vão fazer. Façam essa lista, dê um tempinho assim de 1 hora para fazer essa lista, para que daí na segunda-feira que vem a gente comece a aula exatamente em cima dessa lista, para que a gente feche com chave de ouro a unidade 3 e entre depois na unidade 4. Tá? Se não tem mais alguma coisa, essa lista eu devo colocar, gente, como eu tenho que fechar os horários hoje, uns horários ali do curso, acho que eu devo colocar ali por quarta ou quinta-feira. Mas, quando eu colocar, eu mando um e-mail dizendo, pessoal, listinha lá para aula de segunda-feira. Sem gabarito. E não pesquisem no Google, porque daí aí é sacanagem, né?
Aí é sacanagem, né? A gente não está aqui para ensinar a pesquisar no Google, né, gente? Numa avaliação, eu sei que vocês vão usar, né, essas artimanhas aí. Mas eu tenho minhas artimanhas para usar também, né, gente? Então, cada um com o seu, né? Cada um com o seu ali. Tá? Então, eu pediria que vocês realmente fizessem tudo certinho dessa lista aí para a gente poder fechar isso aí. Beleza? Alguma coisinha a mais, gente? Gente, eu parei de gravar. Não, né? Eu vou parar agora. Parei de gravar.